Pudim. Olá, muito boa noite, aqui estou eu. Estou escuro, que nem breu. O que é que aconteceu? À luz. Olha, não tenho ninguém hoje para fazer o direito. Hoje nem luz, nem deixa de haver luz. Como estão todos? Hoje é a quinquagésima, não, a centésima nona. Acho que é a centésima nona. É a centésima nona. Centésima nona. Acho que é a centésima nona jornada de oração, não é, meninos? Centésima nona. Ou estou enganado? Estou enganado? Carla, Júlia, Lúcia, Clara, boa noite. Alzira, centa... Oh, Carla Ferreira, ai, é a centagésima décima jornada de oração. Centagésima décima jornada de oração. Cá estamos nós na centagésima décima jornada de oração. Isto já são muitas jornadas de orações. E ainda sabe o santo quantas temos que fazer. Olá, Cici. Há tanto tempo não te vejo. Mónica Gomes, Teresa Simões. Ai, tantas saudades. Diolinda, tenho muitas saudades tuas. Onde estás? Em que caminho é que andas? Rosário também. Olha que eu já estou a atender pessoas, já podem cá vir. Fátima, vai tudo bem por aí? Alzira, Conceição Ribeiro. Então a nossa menina teve 20. É bom. Joaquim. Boa noite, Portugal. Boa noite para a Suíça. Boa noite para o Brasil. Boa noite para todos. Olha, foi melhor assim, Ana Paula. Eu não gosto de dizer isto. Eu gosto de dizer isto. Vocês é que não gostam de ouvir, mas é verdade. Havia muito pouco a fazer. Olá, mana, já não te vejo também há muito tempo. Olá, José. Estás bem? Deixa-me aqui ver se eu consigo beber água sem tornar água por mim abaixo. Já consegui. Helena Reis, tudo bom? Boa noite. Yolanda, espero que estejas tudo bem contigo. Manda-me fotografias. De onde passaste e que achaste que é bonita? Ana Cristina, está quase, falta pouco. Boa noite, meu amor. Lena, ainda bem que percebes, Ana Paula, porque realmente havia muito pouco a fazer. Olá, Andreia. Como estão os meus afilhados? Beijinhos para eles. Olá, Maridita. Olha, comecem já vocês a fazer as partilhas porque está muito poucas pessoas online. Ah, sim, correu tudo bem. Boa noite, Filipa. Então já estás mais descansado com o Lourenço? Olá, Cláudia Maria. Não é bem assim, essa frase até é minha. Saúde e paz e o resto do universo traz, mas se tu não fizeres nada, o universo não traz nada. Olá, José Luís, ainda estás vivo. Pensava que tinhas morrido. Fernanda Godinho, como estás? Cláudia Maria, beijocas também. José Almeida,
Ana Paula, Angelina Barreiros. Não fugem. Foi preciso falar comigo, Filipe a Andreia, para o Lourenço ficar melhor? Um abraço para o Chico. Olá, Maria Luísa, que fez anos há pouco tempo. Ou estou enganado? Não. Olá, beijoco, Fátima. A Maria Luísa fez anos há pouco tempo. Olá, Estrofina Mor, que já não vejo há tantos anos. Nem sei quem é. É engraçado, às vezes eu estou-me parvo. Estão a receber bem o direto, vocês? Parece que as coisas estão lentas, ou sou eu que estou lento? Olá, Teresa Neto. O teu coração ficou melhor. Tá bem, pronto. O teu coração ficou melhor. Não se esqueçam de fazer as partilhas do direto, por favor, tá bem? Olá, Serginho. Sérgio Parente. Ainda bem que está tudo bem, Andreia. Alaide. Ai, que nome tão giro. Alaide Sala. Bem-vinda, muito boa noite, bom dia, onde quer que esteja. Nélia Ferreira, muito boa noite. Rosária. Olá, Sandra Ferreira. Minha querida, como é que vai o amor? Tá bem. Sandra Ferreira, como é que vai o amor? Está tudo bem, ok. Então, se vocês estão a ficar todos bem, ainda bem. Pior é o mais mau. Mais alguém? Para eu dizer boa noite? Então tem que ser muita oração. Tem. Então vamos fazer aqui. Meu anjo, leva para todos aquilo que eles precisam nesse mundo. Vai, anjo. Vamos todos unidos, fazendo a oração, nós conseguimos chegar lá. E é por isso que eu peço-te, meu anjo, leva a todos um presente em que esse presente contém tudo o que for necessário. E mando esta rosa, que é o meu amor, a abraçar todos. E mando muita proteção. E mando uma mensagem secreta para cada um deles. Se eles conseguirem ler a mensagem, eles vão conseguir libertar-se de tantas coisas. E mando também isto. E que as pessoas se entendam fraternalmente e amorosamente. Peço ao reino animal, principalmente, o canto grande e enorme. Estão, mas estão mesmo, estão, sim senhora, nem duvides, no meu coração. Meu
coração. A sério. A sério. E não tenhas dúvidas nenhumas. Espalhai-vos. Leva anjo. Olha, já há muito tempo que eu não me dizia isso. Então, Anabela Raposo, dos Montes, olá, boa noite. Helena, Alaide Sala. Tá bem, eu vou tratar disso. Olha, o amor não anda bem para a minha Sandrinha Ferreira. Então, eu pensava que andava, olha que eu ando-me a enganar muito. Já estou triste comigo. Marta, Lisboa, ainda não te disse qual amor, só amor materno. Sónia Calado. Não tens de estar preocupada, Carla Moia, tá bem? Hoje é a noite de lua, a minha mãe está minguante, vai ficar grávida. Olá, Fabiano. Gostei muito das fotos. Obrigado. E gostei de ouvir. Sílvia Bernardes, Rita Muniz. Olá. Boa noite a todos. Ivan Dezego. Boa noite a todos de Lisboa. Vá. Olha aqui para cima, já estava. Então não querem os meus presentes. Partilhem o direto para que mais gente se una a nós em oração. Para que a nossa oração... Olá, Mário. Também já são horas de me vir visitar. Sandy Moraes. Oh, Ana Paula, para o ano fazes 25 anos de divorciada e nunca mais arranjaste um namorado? Também olha assim, a gente anda na vida, temos que viver a vida, todos. Tenerife, Aludia, Gomes. Tenerife está bom. O ambiente, o clima. Manda-me uma fotografia daí, de um local bonito, Aludia. Gosto do teu nome. Deixa-me aqui ver uma coisa, quando vou conversar com vocês, vou aqui ver de umas pessoas que partiram. Mário Henriques mandou para Portugal e Suíça, sim senhora. Muito bem. Olá a todos, prazeres. Júlia. Júlia Marques. Pronto, ótimo. Já fez bodas de prata, já. Olá, Anabela Menezes, boa noite. Túlia, estás-me a ver? Esta coisa da morte, nós nunca nos habituamos quando alguém nos morre. Quando morre um amigo, quando morrem os nossos irmãos, quando morrem os nossos pais, quando morre alguém, nós podemos dizer que estamos sempre preparados, mas não estamos. Eu não consigo, eu consigo perceber essa dor e essa perca. Vocês partem pelo caminho da perca, perderam. Vocês acharam que perderam. Está bem, Nélia Ferreira, vai lá à casa de banho.
quando morre alguém, para vocês perderam. Perdeu-se. Mas não se perdeu. Nós só temos que ter atenção quando os nossos familiares morrem ou quando alguém morre, desencarna. É se eles estão bem ou se estão mal. Se eles se perderam ou se não se perderam. Se acordaram ou se estão no mundo dos sonhos. Se estão no seu plano espiritual próprio ou se não estão. E é por isso que devemos orar por aqueles que morrem. E devemos pedir então auxílio para nós, que ficamos cá. E devemos, pois, agarrar nas memórias deles, nas melhores memórias deles. E com essas memórias fazer a oração, para que alguns despertem, para que alguns desprendem-se da dor e do sofrimento que levaram, porque a dor e o sofrimento pertencem ao corpo, não pertencem ao espírito, e para que eles possam encontrar o caminho de regresso ao lar espiritual, que é a nossa verdadeira casa. Eu um dia, quando morrer, quero que vocês façam oração durante uns dias de oração, porque eu também me posso perder, posso me esquecer que morri. Posso me esquecer e pensar que ainda estou vivo. Então, vocês façam o favor de me lembrar que eu estou vivo, mas já não estou aqui. Porque imaginem que eu fico assim um bocadinho tonto. Ora, eu vou ficar ali. Embora eu sei que não estarei sozinho. Mas por momentos com certeza ficarei ali numa certa tristeza. Não é tristeza. Olá Marina, Branco, boa noite. Não é uma tristeza profunda, mas é aquele impacto daquela coisa. Imagina que eu vou no meu automóvel e ele explode o ar de lá dentro, não é? De repente fiquei sem consciência. E ao sair do corpo sem consciência, se é a minha própria consciência espiritual, posso-me perder. É o que acontece a muitas pessoas. Por isso é que eu tenho muita consideração e conheça ou não conheça. Oro muito por essas pessoas e visualizo coisas importantes para que essas pessoas possam, que já são seres espirituais, porque deixaram a Terra, para que eles possam encontrar o mais rapidamente possível e para que eles não cultivem o sofrimento, porque isso é das piores coisas. É das piores coisas, é alguém quando desencarna levar consigo as dores, o sofrimento, ou aquela impressão horrorosa que é o despegar do corpo, ou nós despegarmos, deixarmos rapidamente o corpo com esta velocidade. É uma sensação muito dolorosa e muito custosa. Embora vocês muitas vezes se preocupem, e acho que fazem bem, desencarnou bem, desencarnou, não estejas preocupado, é que foi tratada convenientemente como outras pessoas esta semana e a semana passada foram muitas pessoas tratadas que desencarnaram para serem mesmo encaminhadas. Já. Mas vocês preocupam-se tanto com esta questão da morte, eu também me preocupo, eu tenho uma fascinação louca pela morte, porque é o meu desprender da Terra. Olá, Sandrina Gilson. Isabel Ventura também. Eu tenho um fascínio enorme porque é a minha liberdade. Vocês preocupam-se tanto que há uma coisa que vocês não se preocupam é com o nascer. E eu vou-vos dizer sinceramente e vou-vos confessar aqui uma coisa. Nascer é muito mais difícil do que morrer. Porque nascer nós temos que fazer um plano. Temos que fazer uma descrição daquilo que viemos fazer aqui à Terra. E depois temos que escolher os irmãos, a família, se vamos ter irmãos ou não. Depois temos que escolher se vamos casar, se vamos ter filhos, se nos vamos divorciar, se vamos andar à porrada, se vamos matar alguém, se vamos ser mortos por alguém. E depois temos aquela coisa que é, quando começamos a ligar ao corpo já formado, porque já está formado o cérebro, quando começamos a ligar, começamos a perder lentamente a liberdade que temos quanto seres espirituais. E isso, quer queiramos, quer não, quer queiramos, quer não, é muito mais difícil. E depois temos que dar
os mais 6 meses dentro, ligado ao feto que está dentro da barriga da nossa mãe, não é? E, quer queiramos, quer não, continuamos numa prisão. É uma prisão mais difícil porque há diversos fatores que têm que se resolver, como, por exemplo, se vamos ter o corpo perfeito, se não vamos trazer connosco a informação, a informação dos nossos pais a nível genético de doenças, assim, se nós vamos conseguir, não recebendo essa a informação, anulá-la para ela não acontecer quando nós formos mais adultos e quando vivemos. Então, nós temos muito que fazer, vocês nem sabem. Pois, lá está. Silvia Bernardo, tu passavas por tudo, sofreste horrores, mas passavas por tudo. Mas eles também sofreram, os teus meninos, não te esqueças. Então, o que acontece é que o nascimento é sempre muito mais difícil, porque vamos entrar num novo desafio. E se nós não tivermos a evolução e a preparação espiritual necessária, o que é que acontece? Acontece que acabamos por ter um certo receio. A expectativa nossa começa-nos a criar uma certa instabilidade. Isto, ao nascermos, os nossos pais não andam por ela, e principalmente a nossa mãe que está grávida de nós, anda por ela. Aquilo é um turbilhão de coisas, de acontecimentos e é por isso que as crianças assim que nascem têm que esquecer logo a vida intrauterina, porque é difícil e é engraçado, pois o facto de nós começarmos a ter uma consciência que vamos ter que aprender a falar, a andar, a comer, a pensar, a tudo, vamos ter que recomeçar tudo de novo, até atingirmos aquela nova personalidade que temos e ao mesmo tempo estamos a despegar-nos, reparem bem, estamos a despegar-nos da nossa vida anterior, ou seja, preocupados com os nossos familiares que deixámos cá, se eles estão bem, se não estão, isso é assim. Há ali um turbilhão de sentimentos e de emoções em nós quando nos ligamos ao corpo dentro do ventre da nossa mãe, que é mais doloroso do que a própria morte. E ninguém fala nisso. Mas realmente nascer é muito mais difícil, é difícil mesmo, porque depois temos a questão se vamos ser desejados, se não vamos ser desejados, porque temos que respeitar o livre-arbítrio, embora uns concordem com os outros, os nossos pais concordam ser nossos pais e nós concordamos ser filhos deles, e escolhemos-los muitas vezes, mas mesmo assim depois há aquela coisa, e o restante da família e os pais não se vão lembrar que aceitaram, e como nós vamos ser aceitos, não é? Porque quando somos pequeninos todos nos abraçam, todos gostam de nós. Se nascemos feizicos, não gostam. Quer queiramos, quer não. Ai, criança tão feia. Se nascemos com um pé torto, também não gostam. Se nascemos com um nariz torto, também não gostam. Ninguém gosta de que nasça assim. Então há assim uma problemática muito grande com o nascimento, que ninguém fala disso. Nós só falamos da morte. E a morte é uma coisa rápida, repentina. Só se nós a cultivarmos ou formos apanhados de surpresa ou levarmos para o lado espiritual tudo aquilo que estava no nosso corpo, como se fosse de um câncer, de um acidente, de um acidente qualquer, desde um acidente de automóvel, desde um acidente de cair de uma escada, desde o acidente que alguém sem querer nos empurrou, desde o acidente que temos quando alguém sem querer nos tira a vida, tudo isso. Se não levarmos isso, a morte não é dolorosa. Agora, se levarmos tudo isso connosco, é que se torna muito dolorosa, de levarmos a nossa doença, a levarmos as nossas disposições, a nossa revolta, tudo isso. E principalmente as dores físicas, se as levarmos connosco, aí sem sombra de dúvidas que a morte é dolorosa. Mas se não levarmos isso, porque isso depende de nós, e depende da nossa evolução espiritual, depende da nossa maturidade espiritual. Se não levarmos isso, a morte é realmente algo fácil. É mais fácil do que que nascer. Portanto, vocês vejam, entre o nascimento e a morte,
A passagem que nós fazemos, a passagem que nós fazemos no nascimento é muito mais dolorosa e mais difícil do que a passagem que fazemos quando morremos. E é engraçado que há culturas no mundo, e vocês sabem que existem, que eles festejam a morte, mas não festejam o nascimento de uma criança. Eles choram, eles ficam tristes por uma criança nascer, e é filho deles, não é? Ficam tristes. Eles, pronto, com o nascimento de uma criança, eles ficam muito tristes, choram e têm sentimentos mesmo de grande tristeza. Com a morte, não. Até fazem uma festa, é uma alegria. Portanto, e essas culturas, esses povos que têm essas culturas, são povos que têm muito menos conhecimentos e muito menos sabedoria, por menos aparente, do que nós. E nós temos muito mais conhecimentos. Cada vez mais nota-se nas pessoas todas, nota-se nota-se nas pessoas todas, cada vez mais, que as pessoas sabem perfeitamente que nós estamos de passagem. Portanto, muitas delas, se queres ir sem problemas, ouve o que eu te estou a dizer e irás ter problemas na altura porque tens de te lembrar. Para já, uma das coisas que nos devemos lembrar quando desencarnamos é do nosso mentor espiritual, do nosso espírito amigo. E chamar logo por ele. Ou chamar então por alguém que nós amamos muito e que foi à nossa frente, por exemplo. Que logo vai aparecer alguém assim a substituir esse alguém e aí já nós ficamos mais aliviados. Nunca nos devemos esquecer. Ou então pensarmos num universo, no Deus do universo, automaticamente. Aí também. Mas muitas vezes as coisas acontecem tão rapidamente que é verdade que não há tempo para pensar. Então nós que ficamos cá é que temos que pensar, temos que enviar as mensagens necessárias, temos que enviar a energia necessária a esse ente querido nosso, a esse ser que passa a ser, a essa pessoa que cruzou o nosso caminho, a essa pessoa que desencarnou, temos que mandar tudo para ela. Boas energias, não vamos mandar refelices, dizemos mesmo a ela, não leves o sofrimento, e geralmente isso faz-se na despedida. Quando, por exemplo, nos estamos a despedir do corpo, porque os funerais é despedir do corpo, embora alguns seja mesmo despedir da pessoa, porque ela não sai e fica ali um bocadinho presa. É por isso que as pessoas devem ter um certo respeito, e ali todos devem usar uma linguagem muito positiva, não de choros, não de coisa, mas uma linguagem muito positiva e devem agradecer o facto dessa pessoa ter passado pela vida delas e nesse momento então emanarem tudo bom que essa pessoa fez. É uma boa forma, uma boa altura para ajudar a pessoa a encaminhar-se aí pelo seu caminho. Então, nós sabemos, desde o princípio da Terra, que nós estamos cá, que nós todos vamos morrer. Há muita gente que não tem consciência da morte e não tem a consciência que vai morrer um dia e é por isso que faz tanta tontaria e tanta patifaria. Porque não têm essa consciência. Só têm consciência. Eles não têm essa consciência, mas têm razão de ser. Porque no fundo eles sabem que estão de passagem. Só que eles esquecem-se é que não podem levar determinadas coisas para o outro lado. Porque essas pessoas, no fundo, elas sabem que estão de passagem. Elas sabem que a morte é apenas o despegar. E por isso é que elas querem ter muitas coisas e assim, porque pensam, não é? Podem levar e não podem. Pronto, elas não levam. Mas no fundo até essas pessoas pensam muito que nós estamos de passagem. Claro, quando nós começamos a ficar doentes e nos confrontamos com o problema de termos que ir embora, há qualquer coisa no nosso organismo, vamos ver se nos entendemos, que nos faz pensar depois de outras formas diferentes. E há muitas pessoas que sabem que é uma passagem, a vida, e essas pessoas nesse momento perdem a noção da passagem. E é aí que elas têm medo. Não é que vocês tenham medo de ir embora e de passarem. Vocês têm medo é do sofrimento que tudo isso envolve. Por isso é que o grande mestre Jesus disse: confronta-te com as coisas, vivencia as experiências e não deixes que a morte passe por ti.
passa tu pela morte. Porque se fores tu a passar pela morte, passas em liberdade. Se for a morte passar por ti, o que é que acontece? A morte vai aprisionar. Então, essa questão do sofrimento, essa questão de não saberem muito bem como estão, e essa questão, é isso que vos mete medo na morte. Mas a morte é a doce continuação da vida. Agora, evidentemente, se nós fazemos de propósito para morrer, também, uma vez que somos nós que queremos fugir disto tudo e fazemos de propósito, oxalá que nunca nenhum de nós, não é que não passe isso pela cabeça de muitos de nós, mas oxalá que nós tenhamos sempre a força necessária para não obedecer Por isso é que eu vos tenho falado muito na razão, que não devem cultivar a razão, devem cultivar mais a emoção e ter a maior consciência. Evidentemente, se isso começa a passar muitas vezes nas nossas cabeças, e se nós alimentarmos isso, poderá acontecer. Então o que é que acontece? Quando alguém se desprende da vida propositadamente, seja a forma que escolher para se desprender da vida, esse alguém vai apenas para um plano espiritual muito próprio, que é muito escuro. É como se não existisse mais nada. Porque quem quer fugir de tudo. E ao fugir de tudo, não vai encontrar nada. Muitos deles ficam presos a sonhos. Muitos deles ficam presos aos sofrimentos, mas eles não compreendem. Porque eles ficam numa escuridão, ficam ali muito sós, não ouvem ninguém lhes consegue chegar a eles, porque eles é que fugiram, eles é que viraram as costas. E aí, eles precisam da nossa oração, da nossa dedicação. Às vezes há pessoas que me dizem assim, tu preocupas-te muito com quem morre, preocupo-me com a pessoa que desencarna, que morre, preocupo-me tanto como preocupo-me com a pessoa que vai nascer, como me preocupa, a intensidade da preocupação é a mesma, como me preocupo com as pessoas que estão cá. Percebendo eu o sistema, eu não o posso impor a ninguém. Cada um tem que sentir, em si próprio. Eu dou os caminhos para que vocês se encontrem e possam sentir. E é diferente, não é? Então, eu preocupo-me com todos. Evidentemente que me faz uma certa dor quando eu percebo que a pessoa não vai muito bem. Se eu perceber que a pessoa não vai muito bem, o que é que acontece? Eu fico preocupado como aquela pessoa fosse da minha família, porque nós somos todos, temos todos qualquer coisa em comum, por isso é que somos uma família. Então aí eu tenho que me preocupar como se eu fosse da família dela, também me dói alguma coisa. Mas a minha atitude é diferente. É de oração, de ver, de conversar, de alertar e depois de pedir aos mentores, aos anjos deles e aos nossos, que se unam e que vejam se podem chegar a eles. O que é importante é chegar a eles, àqueles que partem. Portanto, mas, além disso, tenho a preocupação de dizer eu estou na Terra, então os familiares que ficaram na Terra estão tristes neste momento, sentem-se abandonados, sentem-se tristes, sentem uma grande dor, já começam a sentir saudades. Depois, com o passar do tempo, que eu às vezes acompanho muitos casos, muito tempo, com o passar do tempo digo que sentem saudades. O que isso é legítimo, é normal. Então, projeto a energia que é necessária para as famílias sentirem uma maior tranquilidade e peço mesmo que então os mentores espirituais, os seres espirituais de luz deixam junto àquela família, deixam uma forma, ou seja, emanem energia junto àquela família, no seu coração, na sua mente, e através dos sonhos, para que aquela família fique mais calma, não sofra tanto, para que comece a compreender, não é? Porque muitas vezes, por se dar a morte de uma pessoa, outra pessoa quer ir atrás. E depois faz disparates. Porque geralmente quem quer se desprender por si próprio, quem quer ir embora por si próprio, não vai encontrar ninguém. Não vai encontrar avós, pais, não vai encontrar ninguém. Porquê? Porque a pessoa está a fugir de tudo. E é aí que muita gente lhes faz a confusão quando as pessoas
desaparecem. E essas pessoas que desaparecem dessa forma são pessoas que geralmente nunca deveriam ser cremadas. A cremação é uma coisa que é boa no sentido de não haver mais preocupações. Mas eu não tenho preocupação nenhuma. Eu tenho pessoas que já foram embora, que sei que já nasceram, que já vivem noutros corpos, noutras cidades, noutros países, e alguns que já nem vêm à Terra. Mas, de vez em quando, eu pego em mim e vou visitar a última morada de seu corpo, que é uma forma de eu estar um pouco mais perto dessas lembranças. Por isso é que a cremação não é muito boa, porque as pessoas cremam, fazem a cremação da pessoa e parece que esquecem, parece que desaparece tudo, parece que as pessoas não têm preocupações. Mas é engraçado que vocês dão muito valor, por exemplo, àqueles homens, àquelas mulheres, àqueles atores, atrizes, àquelas que vocês conhecem, dão muito valor e lembram-se. Mas hão de reparar que esses artistas também, quando não têm um lugar para serem homenageados ou visitados, são muito depressa esquecidos. Todos aqueles que são cremados são muito depressa esquecidos. E isso dá a impressão, eu não gostava de ser esquecido assim que me for embora, ou passado um tempo. Dá a impressão que se querem ver livre de nós. Para já ninguém via de ser cremado senão uma semana depois de morrer. Nunca ninguém via de ser cremado senão uma semana, o máximo uma semana depois de morrer. E depois é outra coisa. Além de ser cremado, nada impede que haja um lugar onde haja uma tableta com o nome, com o nascimento e com o falecimento. E nós visitarmos essa tableta e sabermos, porque não vamos acabar com a pessoa. Então, se quisermos cremar a pessoa, devemos esperar o tempo que é necessário. E menos de 5 dias ninguém deve ser cremado. Porque nós demoramos um bocadito a separar-nos do corpo. E vocês já viram o que é? Nós estarmos a assistir à cremação do nosso próprio corpo, que ainda temos uma certa ligação. O que não acontece quando nós vamos para baixo da terra. Não acontece porque nós conseguimos se pôr do lado de fora. Ali não. Ali há o corpo, a destruição completa do corpo. Então, a cremação faz haver o esquecimento da própria pessoa. E isso é mau, porque nós temos que valorizar as pessoas que nos proporcionaram a nossa vinda ao mundo. A cremação é uma coisa muito moderna. Por exemplo, se for na Índia, eu admito porque existiu sempre a cremação, mas eles não fazem a cremação no dia seguinte. Eles esperam uma semana e fazem, quase que fazem um luto antes de cremarem a pessoa. Portanto, mas muitos deles compreendem que até não. Mas lá é o hábito e é a cultura. Gandhi foi cremado. Mas a maneira como Gandhi foi cremado, se todos fossem cremados assim, eu concordaria. Foi com a lenha, depois põe-se ele, como os índios, os vikings antigamente faziam, punham as pessoas no barco, o barco a arder, e depois faziam essas coisas. Porquê? Porque há uma atmosfera totalmente diferente com um forno crematório. Isso não tenham a menor dúvidas. Ali é tudo muito coisa. Às vezes, eu por acaso estou aqui a falar com vocês e apareceu aqui várias cremações, até pessoas que eu conheci, e nota-se às vezes a presença da pessoa lá perto, e o fumo a sair. Já tem. Eu uma vez assisti a uma cremação que eu consegui ouvir os gritos do urro da própria pessoa que estava a ser cremada. Embora a pessoa também tivesse feito uma parvoíce que foi pôr termo à sua própria vida. Então, pronto, foi uma parvoíce que a pessoa fez na altura. Foi uma coisa horrorosa, estrondosa mesmo. Portanto, dá para perceber, às vezes, o sofrimento, até às vezes as pessoas ficarem um pouco pegadas à matéria. Também há um sofrimento e é por isso que nós devemos orar, devemos visitar, devemos lembrar, devemos cultivar pelo menos as memórias que ficaram e pelo menos aquilo que as pessoas fizeram por nós. Devemos-lhes respeito,
Não é como a chegar e o nosso pai tem 84 anos ou 80 e nós queremos os bens dos nossos pais, e então o que fazemos? Matamos-los logo. Há muita gente a fazer isso. Isso é triste, é doloroso. Em parte, também esses pais tiveram um papel para que isso acontecesse, porque às vezes há pais que eles dizem que amam demasiado, mas não é. Eles não compreendem a educação e o amor como deve ser. Eles amam tanto os seus filhos e fazem-lhes tudo, diz assim, e um dia eles vão ficar frágeis e não vão conseguir viver a sua vida. E esses filhos, às vezes, mais fácil, esses filhos lhes fazem mal do que aqueles filhos que os pais muitas vezes são mais pobres, têm mais dificuldade e às vezes até batem nas crianças. Esses fazem menos mal do que os outros. Esses fazem menos mal aos seus próprios pais do que os outros fazem muito mais mal. Portanto, este conjunto de situações que há no mundo tem que ser vivido, temos que saber observar, temos que saber nos envolver para que a dor desapareça. Nós temos que fazer a dor desaparecer. Porque se nós fizermos a dor desaparecer, ninguém tenha dúvida que também a dor do outro vai desaparecer. Quando nós queremos esquecer é porque não temos tempo nem para nós, nem para ninguém. Vocês lembram-se de ontem falar que a coisa mais importante além da nossa saúde é o tempo. E muitas vezes nós não ligamos ao tempo. Então, nós não devemos de forma alguma tratar aqueles que foram tão importantes e que tiveram uma importância crassa para alguém, muitas vezes até para nós próprios, não os devemos tratar ao fim da morte como se fosse uma coisa qualquer e agora acabou-se e pronto. Não o devemos. Porque nós não sabemos se eles ainda têm que nascer e vir ser nossos netos ou bisnetos. E às vezes virem ser nossos irmãos, depois nós morremos de seguida e viemos e vamos outra vez ser nossos irmãos e foram nossos pais, estão a ver. Porque isso, pois, mesmo nós não nos lembramos, e é por isso que não nos lembramos, acontece que haverá sempre ali rivalidades. Por isso é que vocês conhecem famílias, e da vossa família hão de conhecer, que o pai ou a mãe tem mais uma certa rivalidade pelo aquele irmão ou pelaquela irmã, e tem mais uma afinidade pelo aquele irmão ou pelaquela irmã. Isso tem uma razão de ser. São coisas que ambos têm que consertar. E se eles se lembrassem do que é, eles sabem que têm que consertar, mas se eles se lembrassem daquilo que passou numa outra vida, claro que não queriam ser filhos um do outro e não queriam de maneira nenhuma pertencer às famílias uns dos outros. Porquê é que isto acontece? Isto acontece por uma coisa muito simples, é para todos nós desenvolvermos o amor uns pelos outros. Porque por mais que nós digamos que amamos, na prática é que se consegue perceber se nós amamos ou não amamos. Eu posso dizer a uma pessoa, eu amo-te, mas, por exemplo, quando vir essa pessoa em aflição, ou quando essa pessoa estiver a cometer um erro, ou quando essa pessoa estiver a ser incorreta ou correta, eu nem sequer lhe chamo a atenção, deixo a pessoa fazer tudo. Isso não é o amor. O amor é quando a pessoa está incorreta. Olha, na minha opinião, tu não estás a proceder bem. Então, eu não me quero envolver. Se queres seguir por aí, segues. Mas eu não me quero envolver. Porque é aí que nós muitas vezes depois sofremos as dores dos outros. E é aí que as pessoas se esquecem que sofremos as dores dos outros. Portanto, acho e tenho a certeza que muito parte do nosso sofrimento é pelas nossas atitudes e pela nossa forma de ser, no sentido de não sermos humanos e também no sentido de nunca descobrirmos a nossa própria espiritualidade. E isso é mau. Nós temos que chegar ao fim da nossa vida, nem que só duramos 20, 30, 40, 50 anos. Vocês nunca pensaram na vossa ideia porque é que crianças de 3 anos têm que ter câncer? Porque é que crianças já nascem com câncer? Porque é que crianças só duram 1 ano? Porque é que crianças que nascem saudáveis
passar 3 meses ficam doentes, porque é que crianças de 10 anos têm que se ir embora, porque é que crianças de 9 anos têm que se ir embora. Vocês nunca pensaram nisso? Pois simplesmente há pessoas que vêm por muito pouco tempo. Vêm só para fazer aquela tarefa que lhes falta. Então vêm fazer essa tarefa. Alguém vai ter que os aceitar. Alguém vai ter que ter respeito por eles, vai ter que os amar. Principalmente esse papel cabe ao pai e à mãe, mas também os avós e tudo. Não é ficarem revoltados quando parte. Custa. Custa muito. Porque nós achamos que tudo é propriedade nossa. E o nosso mal, o mal de nós todos, é julgarmos que tudo é pertença nossa. Esta garrafa pertence-me, esta casa pertence-me, este corpo pertence-me, é meu, é meu, é meu. Não, nós não temos nada. Tudo nos é emprestado. E nós temos que responder perante o uso que damos às coisas. Nós somos responsáveis perante o uso que damos às coisas. Desde o nosso automóvel, mesmo que seja nós que o pagamos com o dinheiro, é-nos emprestado. Nós não somos da terra, nós viemos à terra aprender. E tudo o que está na terra é para nós usarmos, mas nós somos responsáveis pelo uso que lhe damos. Seja a família, seja o amor, seja o casamento, seja os filhos, seja as propriedades, seja a vida económica, seja a vida social, seja a fama, seja o que for. Por isso é que eu digo muitas vezes a muitas pessoas que não gostaria de estar no lugar de determinadas pessoas. Eu não gostaria de estar no lugar do presidente dos Estados Unidos da América, nem do presidente do Brasil. E muito menos queria estar no lugar daquele presidente, agora falhou-me o nome, mas eu sei porque eu disse aqui, mas não sei dizer, que não é da Colômbia, é a Buenos Aires, não é a Colômbia, é onde existiu aquela que até faz uma canção sobre ela, aquela a mulher que se casou com um general, Verita ou Vera ou assim, desse país. Eu não queria estar no lugar dessas pessoas e nem queria estar no lugar das pessoas que são presidentes ou fazem parte dos governos das Áfricas e muito menos da Ásia. Eu não queria estar no lugar das pessoas que fazem parte dos governos da Alemanha, que é aqui bem perto de nós. Não, eu não gostaria de estar. Eu não gostaria de estar na monarquia inglesa. Eu não gostaria de estar, para mim, tanto me faz como fez. Porque são papéis de uma responsabilidade para o próprio indivíduo. Porque depois o indivíduo deslumbra-se. Aqui na Terra temos essa tendência. É deslumbrar-nos com qualquer coisa. Até às vezes ajudando os outros, Argentina, obrigado, Carla Moio. Eu não queria estar no lugar dessas pessoas, nem queria estar no lugar de quem fez Cuba. Não queria, sou-vos sincero, não queria estar. Pronto. Então, o que é que acontece? Acontece que muitas vezes as pessoas vêm com bons objetivos e a sua missão é boa. Então, o que é que acontece? A Evita Peron é da Argentina, sim senhora, ela foi uma grande mulher, embora fosse à maneira dela. Mas muita gente é grande mulher e grande homem à maneira deles, pois tem os seus podres, como eu tenho os meus, tu tens os teus e eles têm os deles. Todos nós temos os nossos podres, nem que seja para nós próprios, não é que os escondemos. Então, eu não gostaria de estar. Já basta eu estar na minha posição e já basta que eu sei que tenho que responder por todos os meus atos, por todas as minhas atitudes, por todas as minhas ações, por todas as coisas que eu digo, por todas as indicações que dou, por todas as tolerâncias que eu faço, por tudo aquilo que eu concordo, por tudo aquilo que eu não concordo. Eu já tenho tanto que responder, quanto mais agora responder pelos outros. Pois deixá-los andar. Eu tenho é de orar por eles para que eles façam bem o seu trabalho e façam bem a sua missão. Isso é totalmente, isso é totalmente diferente. Isso é totalmente diferente. Mas não tem que lhes desejar mal, nem tem que desejar mal àqueles
que vêm e que têm a mania que são os donos do mundo, que sabem tudo, mas não respeitam os direitos humanos. Não respeitam a Carta dos Direitos do Homem e muito menos respeitam a Carta dos Direitos da Criança. E todos aqueles que não respeitam essa carta e que a assinaram, que os seus países assinaram, são pessoas hipócritas, são pessoas sem caráter, são pessoas sem vergonha. Nós também já tivemos pessoas em Portugal e ainda temos pessoas em Portugal que não respeitam. Não respeitam, inclusive, a Constituição. Que a Constituição é algo que é feito para o povo todo e não é só feito por alguns. E nós às vezes fazemos as más escolhas porque não analisamos, não observamos. Não é só quem nos dá pão, vinho, festas, que é nosso amigo ou que nos quer bem. Quem nos quer bem é quem tem o maior respeito pelos nossos direitos e pelos nossos deveres. E quando nós temos o nosso respeito de desenvolver os nossos deveres. Porque se assim fizermos, logo, logo, a nossa própria espiritualidade também ganha com isso. E é isso que nós todos precisamos de fazer. Podem ir por qualquer ideologia, podem ser do Jeová, podem ser por qualquer partido político, podem ser comunistas, podem ser socialistas, podem ser centristas, podem ser o que quiserem. Podem ser do Jeová, do Reino de Deus, dos adventistas, dos católicos, podem ser do nacionalismo cristão, podem ser da Umbanda, podem ser do que quiserem. Mas uma coisa é igual para todos: a responsabilidade e o livre-arbítrio. E ai daquele que usa em proveito próprio a função que está a ocupar. Porque um dia vai se confrontar. Ai daquele que usa a hipocrisia, a manipulação, a mentira, que mete medo às pessoas. Podem ser até aquelas mulheres, aqueles homens que tratam aí as pessoas nas esquinas e que vocês muitas vezes vão lá e pedem, por todo o mundo acontece isso. Podem ser. Mas ai daquele que usa isso para seu próprio proveito, para sua própria satisfação, para se projetarem a nível social muitas vezes, que há pessoas que têm necessidade, não conseguem de outra maneira, não pintam. Não tem arte de pintar, de cantar, não tem arte do teatro, não tem arte de nada, tem que ter alguma arte que os faça viver mais ou menos como eles gostariam de viver, não é? Ai desses! Eu não gostaria de estar no lugar deles, de nenhum deles. Eu tenho que gostar de estar no meu lugar e tenho que saber exatamente aquilo que faço no meu lugar. Eu não tenho que me preocupar se sou mal visto ou se não agrada às pessoas. Não tenho que me preocupar. Eu tenho que me preocupar é se o meu trabalho está coerente, correto, justo. Se o meu trabalho é honesto, se eu realmente emano o amor de verdade e não de mentira, se emano a emoção de verdade e não de mentira, se emano a força criativa, a visualização criativa, se faço essas coisas. Isso é que eu tenho que me preocupar. Agora, com o reconhecimento, eu não tenho que me preocupar, porque eu é que tenho que me reconhecer a mim próprio. Mas abençoados são aqueles que permitem que eu esteja na Terra e que alguma coisa façam para que eu possa estar na Terra a desempenhar esta função, esta missão. Benditos sejam, porque eu só tenho que ser grato por tudo. E benditos sejam aqueles que também, de alguma forma, não gostariam que eu fizesse, não é? Porque um dia eles vão compreender. Um dia são eles que têm que responder por eles. Portanto, todas essas coisas, e nós começamos com o problema do nascimento e da morte, preocupem-se mais com o nascimento. E orem quando começam a ficar grávidas, quando fazem um bebê e quando ele está dentro do ventre da
no ventre da mãe. E lembrem-se sempre que esse bebê não vem só para vos dar alegrias. Esse bebê vem para vocês o ajudarem, e conforme vocês ajudarem e educarem e mostrarem os bons princípios, a boa moralidade e também a boa espiritualidade, pois conforme o retorno que vocês vão ter deles. Portanto, tudo está nas nossas mãos. Não está nas mãos dos outros. Somos nós que somos. A vida é um palco. Nesse palco estão todos atores. Todos eles têm papéis específicos e todos eles são responsáveis pelos papéis que têm, porque todos eles influenciam todos eles de uma forma construtiva, positiva ou de uma forma destrutiva e anulação e decomodação. Por isso é que eu vos digo, a responsabilidade é única e exclusivamente nossa. Somos nós que somos responsáveis. Então o que é que nós queremos da vida? Queremos realmente fazer a nossa função de pais, mães, trabalhadores, preguiçosos também, mas sabemos porque é que estamos a ser preguiçosos. Queremos observar o andamento do mundo e dizer não, isso não está a ajudar a maioria, por isso eu estou indignado, não posso, vou-me afastar. Ou então podemos abraçar grandes movimentos. Quando houver muita gente, e que está toda a gente de acordo, desconfiem sempre. Isso é sinal que vocês têm que ter uma hora para parar. Quando vocês fazem parte de uma maioria coletiva, eu estou a dizer coletiva, vocês tenham calma. Comecem a pensar, por exemplo. Vou-vos dar o exemplo. Se vocês fazem parte do clube de futebol em que as pessoas, todas aqueles clubes de futebol é que é o melhor, até discutem quando perdem, ficam mal dispostos, têm atitudes. Vocês, por favor, retirem-se daí. Mesmo que gostem e amem e aquilo seja a vossa vida, retirem-se, parem um pouco e pensem. Porque muitas vezes não é o coletivo que tem razão. A maior parte das vezes é o individual que tem razão. E as coisas vêm sempre de dentro para fora. Tudo aquilo que vocês virem é vir de fora para dentro. Parem um pouco, façam uma reflexão, pensem e vejam se é isso que querem. Pois aí está em causa a vossa vivência na Terra. O serem protegidos pelo Covid, o serem protegidos para não terem doenças, o terem sempre o que é necessário para vocês viverem. Vos vale a vocês terem um carro de 100 e tal mil euros, que vos vale a vocês se não sois amados e não sabeis amar. E uma casa de 1 milhão ou 2 milhões de euros, se vós não sabeis respeitar o próximo. Que vos vale? Absolutamente nada. Mas vale viverem numa cabana em paz e serenidade e dormirem no chão. Agora, se vocês, tendo as coisas e fazendo uso das coisas, se vocês fizerem uso de todas as coisas, vocês vão ver, e se fizerem uso com responsabilidade e com respeito, vocês vão ver que vão ter tempo para tudo. E vão ter tempo para serem felizes, terem muitos mais momentos de felicidade, e vão ter tempo para se sentirem completos, vão ter tempo para se sentirem amados e amarem, e vão ter tempo para auxiliar os vossos familiares e aqueles que estão mais próximos de vós. Porque se cada um de nós fizer o seu trabalho, logo o coletivo procede de maneira diferente e faz o trabalho de maneira diferente. Eu nunca me esqueci de uma coisa muito interessante que aconteceu quando o Euro foi em Portugal. Toda a gente queria que Portugal ganhasse. Mas Portugal foi muito arrogante com a Grécia no primeiro jogo, não sei se vocês se lembram. E eu achei isso muito mal. Porque eu acho sempre muito mal quando alguma equipa... Eu não vejo muito futebol, mas quando é assim essas coisas eu gosto de saber. Mas não sou capaz de estar na televisão a ver, nem era capaz de ir a um campo ver assim futebol. Quando Portugal
começou a ser muito arrogante. Eu logo no princípio disse, não, Portugal não pode ganhar o euro. Quem vai ganhar o euro é a Grécia. E foi a Grécia que ganhou o euro. Os meus amigos, todos que me conheciam, diziam assim, mas parecia eu que tinha algum poder para impedir que Portugal ganhasse. Então os meus amigos, não é? Diziam assim, mas deixe lá Portugal passar esta fase e esta e essa. Um dia chateei-me e disse assim, eu deixo Portugal ir à final. Vai à final com a Grécia, mas quem ganha é a Grécia. E ponto final. Cada vez que Portugal ganhava e passava de fase, eu nunca mais me esqueço desta atitude do povo. O povo saía à rua por todo Portugal, por todo Portugal. Tocava buzina, juntava-se em todas as cidades, faziam festas, tudo. Só não fizeram festas no dia em que... A festa é essa fiz eu, que até estraguei a buzina do meu carro, no dia em que a Grécia ganhou o euro. Pronto. O que é que acontece? Acontece que as pessoas, para isso, se uniram. Mas não são capazes de unir-se todas como se uniram nessa época pelo futebol. Não são capazes de fazer essa união quando têm governos que exploram, que aumentam os impostos, que aumentam o IVA, que aumentam o IRS, que não dão as benesses que deviam dar, que não dão na saúde estamos como estamos. Não são capazes de sair todos como saíram nessa época. Qual é a diferença? Também há outra coisa que eu nunca me esqueci. Foi umas eleições que se deu num verão, estava muito quente, muito calor, e assim. As praias encheram-se todas e as pessoas esqueceram-se de cumprir o único direito que têm, que é um direito que lhes assiste e foi conquistado por muitos homens e pela morte de muitos homens e mulheres, foi o ir votar. Nesse ano houve uma abstenção enorme. Não é? Quando nós tivermos estes dois pesos e estas duas medidas, nós temos que pensar bem se estamos no caminho certo na nossa própria vida. E com isto vos deixo hoje, porque agora vou fazer a oração, está bem? Gosto muito de estar com vocês, mas vos deixo. Pensem nisto. Quando nós usarmos dois pesos e duas medidas, nós não chegamos a lado nenhum. Mas isso está nas nossas mãos, está nas minhas mãos, nas tuas mãos, nas mãos dele. Está nas nossas mãos, nas vossas mãos e nas mãos deles. Pensem nisso. Santo Espírito, neste dia em que algumas centenas de milhares de pessoas que desencarnaram e que algumas centenas e milhares de pessoas despediram-se de outras, vos peço a vós, Santo Espírito, que deixeis junto dos seus familiares daqueles que se foram. E eu, neste momento, a imagem mais que me passa é do que aconteceu no Líbano. Então, que todos possam ser, de alguma forma, agraciados com a luz e com o amor, para que todos, de alguma forma, possam se reequilibrar o mais rápido possível e para que todos possam, então, retomar a sua caminhada, uns de uma forma e outros de outra, mas que todos eles possam ser auxiliados. Eu sei que muitos estão a ser auxiliados nestes momentos e neste momento até, e por isso a minha gratidão para com todas as forças espirituais, porque todas as forças espirituais são tão amorosas, são tão profundas e são tão presentes que nós muitas vezes estamos surdos, cegos e insensíveis e nem conseguimos sentir. E por isso, eu peço por nós todos perdão. E espero que nós todos nos conseguimos perdoar pelo facto de não vos darmos a atenção, ou pelo menos não estarmos ligados a vós nestes momentos que até vós precisais de usar as energias mais positivas das mais positivas para efetuar os vossos trabalhos. Mas há uma grande gratidão também por muitos e muitos milhões de irmãos e irmãos para convosco. Há uma grande gratidão. Eu hoje também
solicite rapidamente um auxílio necessário à própria terra, para que se acalmem alguns problemas e não aconteçam já, porque estamos a sofrer uma pandemia, estamos a sofrer uma guerra biológica e precisamos de vós. Estamos em guerra aqui. Uma guerra biológica, uma guerra que parece não ter mais fim, uma guerra que está a desanimar centenas e centenas de milhões de pessoas, que são humanos, mas também são divinos. De alguma forma há uma ligação muito direta convosco. E vós podereis ajudá-lo. Vós podereis tocar os corações e as mentes. Vós podeis tocar a essência de cada um que vive na Terra. E vós podeis tocar aqueles homens e aquelas mulheres que estão encarregues de resolver o problema e que são humanos. Nós emanamos a nossa força, o nosso querer. Mas nós precisamos de provocar um milagre. E por isso precisamos de ter forças e não nos podemos sentir sozinhos. E é nesse sentido que nós vos pedimos e eu vos peço, auxiliai-nos. Vós estáis tão perto de nós que nós nem sequer nos apercebemos. Mas auxiliai-nos, perdoai-nos a nossa ignorância e a nossa insensatez. Perdoai-nos mesmo. Auxiliai-nos, porque nós precisamos de auxílio para acabar com esta guerra biológica e económica rapidamente. Não se pode alongar. No tempo da Terra não se pode alongar. Muitos querem que se alongue, mas não se pode alongar. É preciso haver um momento de calma. Está na hora, depois desta tempestade toda, vir a bonança. E é isso que vos pedimos todos unidos, a bonança, para que tudo se reequilibre. Sem orgulho, sem vaidades, sem presunções, mas na nossa humilde posição de seres encarnados, mas sendo espirituais. Estamos necessitando de mais força, de mais coragem, de mais paciência e de mais compreensão. De mais. Nós estamos a precisar de uma dose extra para conseguirmos, então, realizar o nosso próprio milagre em cada um de nós. Que todos possamos ser protegidos e que aqueles que não puderem ou não querem ser protegidos, que sejam levados a escolas espirituais onde possam levar o esclarecimento necessário e que também possam ser levados aos hospitais espirituais, de modo a que eles possam se curar na sua essência, uma vez que transportam na essência a própria doença. Por misericórdia, por compaixão, por favor, por amor, por luz. Eu e nós vos pedimos. Eu e nós vos solicitamos. Porque eu sei o que sinto. Agora nós temos que sentir. Então todos nós possamos sentir. Para a nossa união ser mais forte. E para nós realmente conseguirmos sobreviver a esta guerra biológica e aprendermos a observar e aprendermos a escolher quem nos representa nas diversas nações, nos diversos países e nos diversos continentes. Que nós saibamos mesmo aprender a lição. A minha gratidão enorme para convosco. A minha gratidão enorme para com aqueles que ainda vivem na Terra como eu e que estão procurando-se no seu interior para contribuírem para o desenvolvimento próprio e pessoal e para contribuírem
para o desenvolvimento social ou dos outros, aqueles que se acalmem as iras, que se arrefeçam os furacões, que se arrefeçam os ódios e que a imagem seja a imagem do amor mais puro de todos os amores. O amor do amor, o mais puro. Nós aqui na Terra só conseguimos vivenciar um pouco, mas vós conseguis vivenciar na totalidade. E nós também conseguimos quando sairmos dos nossos corpos. Muita gratidão a todas as energias, a todos os elementos. E o meu maior agradecimento, e o agradecimento de centenas de milhões de pessoas, a vós, queridos amigos espirituais. E prontos. Dou por terminada. Olha, é a 10ª, não é? 110ª jornada de oração. Dou por terminado dizendo que adorei. É verdade o que o Tiago Pinto disse, eu espero que fui lendo, mas tese e mais tese e mais curso para entender o porquê de tantas pessoas negarem o respeito ao mais essencial, à vida e a elas próprias. É perfeitamente verdade. E olha, ele é da minha opinião quando diz que também não quer ter essa responsabilidade. Não é não ter, não estar no lugar deles. Porque se tivermos que abraçar essa responsabilidade, saibamos o abraçar com o melhor de nós e não com o pior, que é o que eles fazem muitas vezes. É a Evita Peron, é a Evita Peron, que foi uma grande mulher, à forma dela, mas foi da Argentina, sim senhora. Agora estou aqui. Não, o amor não é posse. Porque quando o amor, e tens razão, Carla Ferreira, quando o amor é posse, já não é amor. Beatriz também. Mas mesmo se o teu corpo não pedia, eu gostava de ser por acaso, estar debaixo de uma árvore também, que o meu corpo ficasse debaixo de uma árvore, depois de eu o deixar. E preferia ficar debaixo da árvore, lá dentro de um caixote, mesmo que fosse de papelão, mas eu tenho respeito pelo meu corpo, pronto. De um papelão, gostava muito de ficar debaixo de uma árvore para depois as raízes dessa árvore absorverem todas as minhas coisas e crescer. Eu gostava muito, por acaso. Mas agora não como cremado e porem lá o pó, porque esse já não faz nada. Até há hoje quem põe o pó em coisas de enfeitar, em flores e assim. Não, não. Melhor um lugar onde esteja pelo menos o nome e que esteja pelo menos a data em que deu entrada na Terra e a data que deu a saída, que é a data do nascimento e a data do desencarne. Isso sim. E depois alguém lá ia até conversar. Todos pediam ir conversar, era giro. Pois não é preciso ir também sempre ao cemitério. Aí está. Há alturas muito próprias. E às vezes nós estamos muito frágeis e amamos tanto aquela pessoa. Amamos, não a possuímos. Que se formos lá e nos sentarmos até na campica que lá está, que pode ser até pobresita, não precisa de ser uma grande coisa, e sentarmos e pensarmos e fazermos uma oração do coração, olha que saímos lá até mais fortes e saímos lá com a consciência que isto é uma passagem mesmo. Neise Mendes, boa noite, minha querida. A menina está bem? Pronto, já vi. Agora, hoje vou terminar uma novena, depois começo outra. Não é disto. As novenas não são iguais às jornadas de oração. Hein? Foi uma novena que vai terminar hoje, que eu fiz com 2, 3 pessoas. Para a semana vou iniciar outra que faço também com alguns de vocês, nem que façamos por
Não tem nada a ver com as jornadas de oração. Pronto, e não se esqueçam de dizer uns aos outros que eu já há algum tempo que estou a fazer o atendimento, tá bem? Beijinhos para todos, abraços. Sinceramente, nem preciso dizer, mas eu digo mesmo. Eu tenho o maior respeito por vocês, a maior gratidão e eu amo-vos do meu coração. Vá. Nós devemos mostrar as nossas emoções. E eu estou a mostrar as minhas emoções para vocês. Então é assim. Até amanhã, à mesma hora. Não se esqueçam de como eu vos disse ontem ou antes de ontem, que já não me lembro, para vocês fazerem antes de deitar e quando se levantarem, está bem? Que eu quero todos vocês bem. O meu sorriso e o meu amor está com vocês. E muitos de vocês sabem que isso é uma realidade e uma verdade incontornável. Até amanhã, à mesma hora, mais 10 menos 10 minutos, cá estarei.